Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo iniciado na lição anterior aqui dentro desta playlist a respeito dos bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Hoje, já na nossa segunda reflexão, na lição anterior falamos a respeito de um grande personagem chamado Moisés. E hoje iremos falar a respeito de uma mulher, ela, Débora. E eu estou convicto de que grandes lições, grandes ensinamentos serão aqui aprendidos a partir deste momento. Eu gostaria de fazer uma oração. Após esta oração, iremos fazer todas as leituras pertinentes à nossa reflexão de hoje. Oremos então. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite agora cada pessoa que acender a este conteúdo, traga iluminação às suas mentes, para que possamos compreender a Tua palavra e sejamos ricamente edificados por ela. Assim oramos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Estamos já refletindo no quarto trimestre de 2020, revista proposta para a classe de jovens para este último trimestre, então, de 2020, revista publicada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos, então, falando a respeito de uma mulher, uma história extremamente fantástica, que muito trará enriquecimento ao nosso coração. Débora, fazendo a diferença entre ações e palavras. Esta é a nossa temática de hoje e eu gostaria de fazer juntamente com você todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. E o texto do dia diz: E mandou chamar a Baraque, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Juízes capítulo 4, versículo 6. E também temos a nossa síntese que diz: Para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. E a nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico está no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 9. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia física. Caso não possua uma Bíblia física, então acompanhe na tela do seu notebook, do seu smartphone. E o texto diz: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quison a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Estes são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão tão preciosa a partir deste momento. Iremos falar a respeito de um personagem extremamente importante, uma mulher que ocupa destaque nas linhas da Bíblia Sagrada, e a sua história é uma história de força, uma história de vigor, uma história de coragem, uma história de um chamado tão precioso e de uma competência extremamente fora do comum para cumprir aquilo que o Senhor havia designado para o seu ministério. E isso é extremamente importante e é o que irá
falar ao nosso coração a partir deste momento de reflexão. Temos alguns objetivos que são extremamente importantes e você, professor da classe de jovens, apresente esses objetivos, porque esses objetivos precisam ser alcançados no decorrer da ministração desta lição, que em caráter de informação e será apresentada no domingo, dia 11 de outubro de 2020. A data que está mencionada na sua revista, você que tem a revista física em mãos, você percebe que a data está para o terceiro trimestre. Esta revista, por certo, seria usada no terceiro trimestre de 2020, mas aí veio toda esta problemática no qual ainda estamos vivendo e a CPAD optou em fazer uma edição especial para jovens e adultos e estudamos uma lição maravilhosa com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Quero deixar aqui o card com todas as 13 lições aqui apresentadas, organizadas. É só dar o play e ser edificado pela santa e bendita Palavra de Deus. Esta lição, ela também nos enriquece e ela fala ao nosso coração de uma forma extremamente preciosa. E o pastor comentarista é o pastor Alexandre Coelho. Os objetivos, então, propostos para esta reflexão de hoje é refletir, então, a respeito da rebeldia de Israel naquele tempo, o tempo denominado de Juízes. Outro ponto, mostrar, então, que Débora era uma mulher com dons e valores. E o terceiro objetivo, explicar a vitória que Deus trouxe a Israel mediante o trabalho desta juíza, desta profetisa que nós conhecemos por nome de Débora. Então veja, nesta lição nós iremos falar a respeito de uma mulher chamada por Deus para executar um ofício tão importante no meio do povo de Israel. Ela era uma juíza, ações que estavam no meio do povo, questões que precisavam de solução eram apresentadas a ela e ela também exercia uma função de profetisa no meio do povo de Israel e nós vamos perceber então esse chamado tão importante na vida desta mulher. Esta serva de Deus atua em um período extremamente difícil da história. Nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, nós sabemos que aquele período que está entre a morte de Josué e a instauração da monarquia em Israel foi um período de densas trevas, um período onde o povo de fato está submergido em umas questões morais e espirituais que em nada glorificam a Deus. Então, este personagem se apresenta na história em um momento muito conturbado, num momento extremamente difícil. E aqui já vale salientar uma coisa extremamente importante na sua classe de escola bíblica. Aqueles que atribuem que a Bíblia Sagrada não valoriza as mulheres e que nunca as põe em uma posição de evidência, de destaque, a história de Débora já vai desmistificar este enredo todo e nós vamos perceber que muitas mulheres galgaram importância dentro do contexto bíblico e aqui está uma delas, Débora. E esta mulher nos ensina as questões relacionadas à motivação, à coragem de sair, avançar, em lutar, em pelejar e nos mostra também como devemos confiar em Deus. Talvez a síntese desta vida condicionada à vontade de Deus está justamente relacionado ao aspecto de obediência incondicional e entender que Deus que fala é o Deus que garante então a vitória. Veja, a falta de conhecimento a respeito de Deus trouxe graves prejuízos para o povo de Israel. E nós vamos perceber que é neste tempo onde há uma geração que não aprendeu a respeito de Deus, que esta juíza aparece de forma tão elevada e importante no enredo da história do povo de Israel. Então eu quero aqui mostrar para você, talvez, um gráfico que vai reproduzir, de certa forma, um esboço do tempo em que esta mulher tão importante vive. E eu gostaria de apresentar aqui
para você este gráfico que mostra, por exemplo, as qualidades e as realizações. Ela era a única mulher juíza em Israel. As qualidades especiais como mediadora e como uma conselheira. Quando chamada a liderar, ela foi capaz de planejar, de orientar e também de delegar. Conhecida por seu poder profético. E agora as lições da sua vida. Deus escolhe líderes segundo os seus padrões e não segundo os nossos padrões. E também os líderes sábios escolhem bons auxiliadores, bons ajudantes. E as estatísticas vitais mostram que ela viveu em Canaã. As suas ocupações era de profetisa e juíza. O seu parente, a Bíblia menciona o seu esposo, chamado Lapidote, e é contemporânea de Baraque, de Jael, de Jabim de Azor e de Sísera. Então veja, esta é a nossa personagem de hoje. Esta mulher vive em um tempo extremamente duro, extremamente difícil, mas o Senhor trabalha na vida desta mulher. Hoje nós iremos ver 3 tópicos importantíssimos aqui dentro desta lição. O primeiro, Israel e a velha rebeldia em uma terra nova. O segundo, uma mulher com dons e valores. E o terceiro tópico, a vitória que Deus vai trazer então para o seu povo. Dentro do primeiro tópico nós temos uma primeira ideia, Israel na terra prometida. Então o livro dos Juízes aqui é precedido de um contexto histórico e tente apresentar de forma sucinta, mas não ignorando aspectos importantes do contexto histórico de Israel, apresente aos seus alunos este escopo bíblico, histórico que está por detrás e que fundamenta tudo aquilo que está acontecendo nesse momento da história do povo. Por exemplo, os filhos de Israel, que algumas décadas estavam sofrendo no Egito, e agora viram a mão poderosa de Deus trazendo libertação, trazendo a liberdade, trazendo a promessa de dias vindouros melhores, né? E a promessa de que receberiam uma terra, que esta terra de fato lhes seria dada, uma terra que nós conhecemos, a fama desta terra, uma terra que mana leite, que mana mel. Então eles receberam de Deus cidades que não construíram. Veja como é importante pontuar isso. Recebem cidades que não construíram, moravam em casas cheias de bens, bebiam água de poços, de cisternas que eles não cavaram, usufruem de plantações que sequer este povo havia semeado. Deus lhes daria tudo com a observação de que não poderiam se esquecer dele, do Senhor, e que, como nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, e eu gostaria de ler do versículo 12 até o versículo 14 apenas, que diz: guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis os outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Veja, esta é a ordem de Deus, e aqui há de se separar um tempo juntamente com toda a classe para uma reflexão a respeito de uma indagação. E a indagação é: por que é tão difícil cumprir algo tão simples? Porque a ordem aqui é apenas obedecer a Deus, é apenas se submeter à vontade soberana de Deus. E quando nós observamos, podemos imaginar, mas isso é algo tão difícil, isso é algo tão duro. E quando nós lemos Miqueias capítulo 6, versículo 8, nós percebemos que o próprio Deus fala ao seu povo e o próprio Deus lança agora a informação daquilo que todos deveriam saber. E o texto diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então o que o Senhor pede do seu povo? Senão que pratiques a justiça, que ames e ande humildemente com o teu Deus. É somente isso que o Senhor requer de mim e de você. Eles deveriam apenas seguir os mandamentos do Senhor, praticarem a justiça uns com os outros. E o Senhor jamais pediu coisas impraticáveis.
né? Em 1 João capítulo 5, versículo 3, ali está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aqui vem uma informação extremamente importante: e os seus mandamentos não são pesados. Então, isso é o que o Senhor requer de nós, né? Que pratiquemos a justiça uns com os outros e que ensinemos as nossas gerações futuras, a nossa posteridade, que seja este o nosso legado, este ensino a respeito de Deus, que é o que aquela geração do tempo de Débora não tinha recebido uma instrução. A geração anterior peca de forma gravíssima neste quesito, e era como se um círculo vicioso estivesse operando, e era o momento de dar agora um pause neste círculo, de quebrar este círculo vicioso e dar um start agora numa nova etapa. E o princípio para esta nova etapa já está proposto, já está lançado, que é a obediência. Então nós jovens devemos ter na nossa mente esta responsabilidade e entendamos qual é o nosso legado. Instruir os nossos filhos, instruir nossas crianças, porque a própria Bíblia diz que devemos instruir o menino no caminho no qual ele deve andar, para que quando este menino agora, um homem adulto, um homem feito, não se desvie da presença de Deus. Então isso é extremamente importante e deve ser apresentado de forma pontual dentro desta reflexão. Então veja, na sua onisciência, ou seja, no seu conhecimento prévio a respeito das coisas, Deus sabia que os filhos de Israel iriam pecar, que eles iriam quebrar os seus mandamentos, que eles iriam adorar os deuses das terras de Canaã e fariam tudo aquilo que havia sido condenado pelo Senhor na lei prescrita dada a Moisés. O povo de Israel aqui, então, entra na terra prometida, mas não se guarda. Veja, entra na terra prometida e permite que a terra, agora que os costumes cananeus entrem também nas suas vidas, nos seus corações. Ao invés de influenciarem, eles foram influenciados. Ao invés de fazerem a diferença, eles se tornaram iguais aos povos da terra de Canaã. E veja, não era isso, não era este o propósito que Deus tinha para o seu povo. Agora, sob esta influência dos cananeus, lá está o povo de Israel levado pelas mesmas práticas dos antigos habitantes daquela terra. E a pergunta aqui que precisa ser feita também, e eu julgo importante que seja feita, é por que razão Deus deseja remover os cananeus da terra de Canaã? Ora, senão as tais práticas pecaminosas, né? No tempo de Abraão, Deus diz que o cálice, né, de iniquidade dos cananeus ainda não tinha chegado no seu limite. E percebemos então que ao longo de todo o tempo em que agora a descendência de Abraão migra pelo deserto até chegar na terra de Canaã, nós vamos perceber que é o tempo em que o cálice estava sendo derramado sobre os cananeus, e lá está Israel praticando as mesmas coisas que aquela nação ou aqueles povos pagãos praticavam. O segundo ponto, os juízes de Israel. A palavra de Deus vai nos mostrar que houve na história de Israel alguns personagens importantíssimos que lideram o povo com funções diferentes. E Moisés, por exemplo, foi chamado por Deus para ser o grande libertador, o grande legislador do povo. Daqui a pouco entra no contexto da história o grande general do exército de Israel, podemos assim dizer, um grande comandante militar chamado Josué, o que de fato vai fazer com que o povo entre e conquiste a terra da promessa. Mas após estas conquistas, após a morte de Josué, Deus levanta então alguns juízes. E um juiz nada mais é que um cidadão comum, investido de uma grande autoridade pública para justamente com este poder e este dever, podemos assim dizer, exercer esta atividade
jurisdicional no meio do povo de Israel, julgando, em regra, os conflitos de interesse particulares que são submetidos à sua apreciação. No caso dos juízes em Israel, eram pessoas dotadas pelo Espírito Santo de Deus, que tinham, em alguns momentos, uma habilidade específica, como no caso de Sansão, como também nós aprendemos no caso de Gideão, outros personagens como Eude, Otiniel, outros indivíduos que também exerceram esta função de juiz no território de Israel. Então, essas pessoas levantadas por Deus eram pessoas responsáveis para resolver questões litigiosas. Somente após o período dos juízes, então, é que veio a monarquia. E talvez o maior pecado de Israel está justamente em reivindicar a monarquia, porque aqui há a expressão clara e direta da rejeição ao governo teocrático, onde Deus requer o governo do seu povo, e o povo estava rejeitando este governo e queriam e conseguiram instaurar então uma monarquia no território de Israel. Então, no tempo dos juízes, é extremamente importante frisarmos que dentro do livro dos juízes, principalmente, aqui é visto claramente a natureza moral, espiritual se degradando. Há um ciclo, eu diria, imparável acontecendo aqui. Você percebe o povo pecando, você percebe o Deus levantando um juiz, libertando o povo, e aquele juiz morrendo e o povo tornando a pecar. Há um círculo vicioso aqui, e veja, tudo isso se dá em nome desta rejeição da teocracia, que é, como eu já disse anteriormente, o pior aspecto desse período sombrio no meio da história de Israel. Os dias de Débora. Após a morte de Josué e de seus contemporâneos, uma nova geração se levanta e que não conhecia o Senhor. Olha que coisa terrível, a geração anterior peca terrivelmente nesse ponto. Se furtaram a sua responsabilidade de pais em instruir, assentado à mesa, andando pelo caminho, falando a respeito do Deus de Israel. Então veja, não instruindo seus filhos no caminho pelo qual eles deveriam andar. Então veja, esta nova geração não conhecia Deus e nem tampouco aquilo que Deus realizara. Isso é um problema gravíssimo, se lê em Juízes capítulo 2, versículo 10. Percebe-se aqui então que não foi de um momento para o outro que ocorre esta mudança, mas esta mudança ela vem sendo gerada de forma gradativa, paulatinamente esta mudança vai acontecer. Por exemplo, a geração de Josué presencia grandes milagres quando eles são retirados lá do Egito. Os grandes milagres operados por Deus ao longo da trajetória pelo deserto até chegar em Canaã. Então, se aquela geração agiu dessa forma, imagine o que deveria se esperar dessa geração futura. Se aquela geração que presencia a libertação do Egito peca e transgride gravemente no deserto, o que seria dessa geração que não viu tais obras no meio do povo sendo realizadas? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante, que deve ser apresentado com muita clareza à classe de escola bíblica para a boa instrução dos nossos jovens. O segundo ponto, uma mulher com dons e valores. Já demos uma pincelada no aspecto do plano de fundo, o contexto histórico, e agora falaremos um pouco a respeito desta mulher cheia de dons e valores. Ela era uma profetisa. A palavra de Deus vai descrever que Débora como uma mulher que profetizava em Israel. Matthew Henry comenta que o nome Lapidote do esposo de Débora significa lâmpada, e que rabinos ensinam que Débora fabricava pavios para as lâmpadas do tabernáculo. O texto não vai entrar em detalhes a respeito deste ofício ou deste ministério de Débora como alguém que trazia os oráculos de Deus, a mensagem de Deus, a revelação divina para o povo de Israel. Nem fala até mesmo quantas profecias foram dadas ao povo por intermédio dela.
Entretanto, deixa claro que havia da parte de Deus uma mensagem a Baraque. Nós lemos esta mensagem no nosso texto do dia. Então, Baraque, a pessoa aqui escolhida pelo Senhor para libertar a Israel neste momento do contexto do tempo de Débora. Deus enviaria livramento aos filhos de Israel por estes clamaram, pois estes clamaram ao Senhor, porque Jabim, veja que Josué também vai derrotar um rei cananeu chamado Jabim, que governava em Azor, que era uma das principais cidades cananeias daquela época, e talvez Jabim seja até mesmo um epíteto onde os reis de Canaã poderiam ser chamados de Jabim, porque agora este mesmo nome é visto agora no contexto da vida de Débora e Baraque. E a narrativa bíblica é de que o exército, então, de Jabim era extremamente poderoso. Há uma narrativa de que ele havia 900 carros de ferro e havia por 20 anos, estaria então por 20 anos, veja, não são 2 dias, não são 2 meses, nem 2 anos, são 20 anos oprimindo a Israel de forma violenta. Jabim era rei de Canaã e tinha a seu serviço um jovem chamado Sísera, que era o chefe do exército de Canaã, no reinado então de Jabim. Juntamente com este rei, oprimia o povo de Israel por longos 20 anos. Pelo teor do texto que encontramos lá em Juízes capítulo 4, Jabim vai exercer esta violência então de forma extremamente grave, esta opressão de forma muito violenta, de modo que o povo de Israel vai começar a clamar e o Senhor se lembrará deles. Mas como é triste falar de um povo ou de um indivíduo que só lembra de Deus no momento da adversidade. Que este não seja o nosso comportamento diante deste Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos lembrar do nosso Criador em todos os dias da nossa vida, indiferente do que estejamos vivendo ou a situação onde estamos inseridos. Débora julgava então a Israel. Débora é descrita não apenas exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando questões que eram trazidas pelo povo, até mesmo a ela. Em Juízes capítulo 4, nós lemos no versículo 5 que ela se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, são as especificações geográficas que a Bíblia diz a respeito deste lugar específico onde esta juíza atuava, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e as suas causas eram ali julgadas por Débora. É importante que haja pessoas com conhecimento para exercer atividades como essa. Hoje, muitos querem apenas especular e, infelizmente, ficar por dentro da vida alheia, mas não há nenhuma instrução e não há nenhum ensinamento, não há nenhuma, não há como extrair nada de bom através de muitos por aí. Que exista então no nosso meio e busquemos que nós possamos nos tornar pessoas com esta qualidade, com essas características que se encontram na vida de Débora. Em uma coletividade, pessoas costumam ter desavenças e eu diria que isso é extremamente natural. E em muitos desses casos é necessário sim a intervenção de uma pessoa com autoridade, com sabedoria, conhecimento e temor de Deus para fazer com que haja ordem e que os desentendimentos não se tornem um fator que desestruture a paz daquele ambiente, a paz social. Para que haja então uma pessoa capaz, para que fazer cumprir a lei, para que então haja justiça e não haja então essa desestruturação, mas que o corpo, que a igreja, que a vida do indivíduo esteja plenamente estruturado. Então isso é extremamente importante. Há algum exemplo dentro do contexto bíblico de uma grande sabedoria a respeito de julgamentos dessas questões que estavam relacionadas ao povo, que é visto em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 28, onde o povo reconhece em Salomão que havia nele uma sabedoria de Deus para fazer justiça ao povo. No caso daquelas duas mães que tiveram um filho no mesmo período e que durante a noite uma acaba por matar o seu filho e uma troca o bebê da outra, nós conhecemos
essa história. De forma lúdica, contamos às nossas crianças, falamos a respeito do assunto e a maneira como Salomão inquiriu aquele negócio e averigou-se a veracidade das informações que ali estavam propostas. Somente alguém cheio de sabedoria e reconhecidamente Salomão é visto como este homem cheio de sabedoria. Então, se por um lado nós temos o exemplo deste julgamento bem feito aqui pelo grande rei Salomão, também temos na Bíblia um exemplo terrível que é encontrado dentro das epístolas paulinas, quando ele escreve aos Coríntios, e ali nós descobrimos que haviam questões, havia um litígio no meio do povo. Causas estavam sendo levadas à classe, a magistratura nominal, comum, e não estava sendo tratada dentro do contexto igreja. Então veja, é extremamente importante, como aqui foi destacado pelo apóstolo Paulo, né, o fato de não haver na igreja pessoas que pudessem exercer juízo entre os irmãos, né? Esse é o pior quadro que podemos encontrar ali na igreja de Corinto. Mas hoje em dia, isso é um problema muito grave, porque nós que somos esta geração jovem, a geração do hashtag, a geração dos smartphones, dos tablets, veja, hoje em dia nós temos a hashtag que só Deus pode julgar, ninguém me julgue, quando nós aprendemos que há dentro do contexto cristão, para que a harmonia governe, para que a estrutura governe, há de se ter então pessoas com sabedoria para que exerça esta função de juiz no seio da igreja, no seio da sociedade cristã que está inserida neste século XXI. Então, hoje, muitos líderes andam como que pisando em ovos, né? Porque os tempos são extremamente difíceis, é esse tempo que estamos vivendo. A mensagem profética, então, liberada a Baraque. Deus havia escolhido Baraque para que o seu povo, o povo de Israel, fosse livre, então, das mãos de Jabim. Esta palavra profética está em Juízes, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, quando Débora manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e diz a Baraque: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Esta é a palavra profética liberada sobre a vida de Baraque, né? Mas aqui veja, Baraque sentiu-se aquém da chamada de Deus, e veja que Deus estava dizendo: darei em tuas mãos, e mesmo assim ele teme. Aqui o conselho que precisa ser dado a esta nova juventude, aos nossos jovens, é: sejamos corajosos, sejamos mais confiantes que Baraque. Você, jovem, a Bíblia diz: sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E o mais importante, já vencestes o maligno. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Então veja, há um temor no coração de Baraque ao ouvir a palavra de Deus, a ordem de Deus, e aqui nós vamos entender até de certo ponto, né? 20 anos este povo estava sendo assolado. A força bélica do exército de Canaã, pelo rei Jabim, liderado pelo general, pelo comandante Sísera, era uma força bélica extremamente grande, poderosa, e Israel não contava com nada disso naquela ocasião. Então veja, 900 carros de combate, 900 carros de ferro. Ora, talvez este número possa ter trazido grande temor ao coração de Baraque, mas veja, é algo extremamente importante que aprendamos. Foi Deus que chamou, foi Deus que disse que vai dar a vitória, foi Deus que garante esta vitória. Então não tenha medo, vá, avance e o nome de Deus será glorificado. O terceiro ponto, a vitória que Deus então trouxe. O primeiro, Débora é uma ferramenta, ela era uma profetisa e ela era uma juíza, mas também há um outro caráter extremamente importante na vida de Débora. Ela era uma pessoa extremamente encorajadora, motivadora. Motivação era com Débora.
Então nós aprendemos isso no contexto da vida desta grande mulher dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, lá em Juízes, capítulo 4. Diante da dúvida que Baraque teve, Débora se prontificou a acompanhá-lo na batalha. Então disse Baraque: se fores comigo, irei. Se você não for, Débora, eu não vou. Então ela disse: certamente eu irei contigo. Porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Juízes capítulo 4, versículos 8 e versículo 9. A ressalva que a juíza Débora faz aqui, né, se deu pelo fato de que a vitória seria dada por Deus. Não é o braço forte de Baraque que queria ganhar aquela guerra. Não eram os 10.000 soldados que acompanhavam Débora e Baraque que iriam assegurar a vitória. Se fosse necessário, Deus faria aqui como fizera com Gideão, né, onde ele saiu com mais de 30.000 homens e ali a batalha só restaram 300 preparados e aptos para lutar aquela grande peleja. Então veja, quando Deus fala, querido, apenas se certifique que ele de fato diz. E então vá, não tenha medo e entre nesta peleja, porque por certo você vencerá, né? A verdade é que Sísera, este comandante do exército de Jabim, ele vai ser morto nesta batalha, mas será morto por uma mulher chamada Jael. Talvez pelo fato de tantos anos sendo dominados pelos cananeus, Baraque tivesse dúvidas sobre Deus ir com ele naquela empreitada. Mas veja, se Deus falou, mais uma vez o conselho é: certifique-se disso. E, tendo certeza, não hesite, avance em nome de Jesus. Pelo texto sagrado, pelo texto bíblico, nós entendemos o desafio que estava diante de Baraque e também entendemos o porquê que ele se sente inseguro, né, mesmo diante da certeza de que Deus estaria com ele. Apesar dessa insegurança, ele foi ajudado a entender o chamado do Eterno para livrar Israel. Débora foi então aqui uma ferramenta extremamente importante, né? E ela é esta ferramenta que vai mover, ela vai motivar Baraque a ir a enfrentar esta guerra. É uma ferramenta de motivação. E aqui eu quero trazer a sua memória, eu julgo extremamente pertinente para essa reflexão. Você se lembra? Proponha aos seus alunos da escola bíblica trazerem às suas memórias este evento bíblico. Os espias sendo enviados de Cádiz à terra de Canaã, ainda no deserto, ainda no tempo de Moisés. E ali aqueles 12 espias vão percorrer a terra de Canaã por 40 dias e então retornarão a Cádiz e darão o relatório daquela empreitada. E dos 12 espias, 10 estavam totalmente derrotados no seu conceito e desmotivando o povo, liberando palavras que amedrontavam o povo. E somente 2 estavam: não, nós vamos e Deus vai garantir a vitória. Deus vai fazer com que adentremos aquela terra e nós vamos vencer aqueles exércitos cananeus. Veja como a força da motivação ela é importante, mas a proporção está aqui em voga. Porque 10 estavam desmotivando o povo e foi o suficiente para fazer com que o povo recebesse uma ordem de Deus. E a ordem é: deem meia volta agora e voltem pelo caminho do deserto. E para cada dia que esses espias ficaram espiando a terra, 1 ano vocês vão peregrinar nesse deserto, até que esta geração seja sepultada no deserto. Porque daquela geração, somente Josué e Caleb adentram a terra da promessa. E aqui vai esta motivação. Olha o benefício daqueles que motivam, daqueles que de fato creem que Deus garante a vitória. Isso é glorioso demais. Você, jovem, aproveite o seu vigor em nome de Jesus. Se esforce, leia, ore, se aplique, pregue e seja esta ferramenta de motivação para a igreja de Deus. Então aqui cabe mencionar este papel então de Débora neste fator de mover, de motivar, de encorajar Baraque. No capítulo 4 de Juízes, versículo 14, o texto diz: Débora diz a Baraque: levanta-te,
porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens desceram após ele, e a vitória estava decretada no céu e ela se consolida na terra. Então, Deus já havia dado a Baraque esta palavra de motivação de Débora, foi aquilo que sela a convicção do homem, e ele desce para guerrear e para vencer a sua guerra. Ela estava disposta, Débora estava disposta a ser usada por Deus, trazendo as palavras dele e ajudando pessoas a cumprir que Deus falou por seu intermédio, não como os muitos por aí, pseudos profetas, que falam e nada se cumpre, porque na verdade Deus não disse nada. Né? O profeta, quando ele tem de fato esta palavra revelada, fique tranquilo que a palavra vai ter cumprimento. Deus então dá vitória a Israel. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu ao mandado de Deus e a vitória lhe foi dada. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, esta batalha foi extremamente curiosa. O Senhor enviou uma grande chuva de granizo de tal forma que os cananeus tiveram de seu poder de fogo, o seu poder bélico totalmente reduzido. E eles foram derrotados, foram desbaratinados pelo exército que agora acompanhava a Baraque. Os carros de ferro, que eram a maior ferramenta de Jabim e de Sísera, agora não puderam fazer nada, pois a tempestade transformou aquele terreno, né, em um terreno cheio de lama, e o solo daquele local ficou impossível de fazerem uso dos seus carros de ferro. No fim, Deus trouxe a vitória ao seu povo e, veja, da mesma forma que ele havia prometido. Somente ele pode tornar intransitável o solo para os carros de ferro, transformando objetos que eram, em tese, uma vantagem na guerra, agora como uma ferramenta sem proveito algum. Deus transforma então essas ferramentas em um embaraço ao avanço na guerra contra os hebreus. O preço de se crer ou não no que Deus disse. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente no que Deus disse. Baraque teve dificuldades, isso fica claro, para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada e vai pagar o preço de não ser agora o responsável por trazer aquela grande vitória completa a Israel. A vitória veio de Deus, claro que veio por meio de Baraque, sim, mas também entra no contexto uma mulher chamada Jael, e ela é aquela que Sísera, descendo do carro e indo na sua fuga a pé, empreende-se fuga a pé, Juízes capítulo 4, versículo 15. No versículo 17, Sísera foge a pé até a tenda de Jael, mulher de Éber, e ali ele, adormecendo, vai ter agora a sua morte decretada, uma estaca sendo agora posta na sua cabeça, de forma que ele morre imediatamente. E aí Jael sairá ao encontro de Baraque, vai chamá-lo e vai apresentar o corpo deste grande general cananeu morto já, e a vitória está decretada. E o povo de Israel vai manter o seu braço forte contra Jabim até destruir este rei por completo. Veja, a obra que começou, ela foi completa. Ele, o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. E é esta certeza que nós precisamos ter. É esta convicção que nós precisamos ter. Ser usado por Deus em palavras é tão importante como ser usado por Deus em ações. Débora se destaca numa coisa e noutra no livro de Juízes por ser mais do que uma profetisa, mais do que uma juíza. Ela creu tanto no que Deus disse que por seu intermédio, que foi a batalha com Baraque, ela entendeu que a sua presença seria um fator determinante, um incentivo preponderante ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus, é preciso darmos mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. E esta é esta nossa segunda reflexão aqui dentro dos bons
e maus exemplos. Eu espero que o Senhor tenha falado muito ao seu coração à luz da vida de Débora. Então você que ficou até aqui e ainda não se inscreveu, mais uma vez eu te peço, se inscreva no nosso canal, abençoe o nosso canal, ative o sino das notificações, me ajude a disseminar essa semente do bem ao Brasil, ao mundo, e que você possa ser edificado. Eu peço ao Senhor que visite a sua vida e o abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar a sua casa, então, a sua família. Muito obrigado pelo suporte, pelo apoio. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.